Bom dia a todos, estamos de volta aqui com o Inova Day de hoje, cuja temática é o governo sem papel. Queria agradecer aos nossos palestrantes, o Roberto, o Edson Germano, o Ayrton Caetano. Bom, eu começar a fazer, eu sempre costumo fazer uma pergunta de largada, como eu estou nesse papel privilegiado aqui, eu vou começar fazendo a primeira. Já temos algumas perguntas que estão chegando aqui pelo Messenger. Primeira pergunta para o Roberto. Roberto, a cidade de São Paulo perdeu posições no último ranking de startups, de cidades mais atrativas para as startups, né? A sua secretaria é uma secretaria estratégica a nível de governo estadual. Então, eu queria que você dissesse o seguinte: como é que você acha que o governo, seja ele do Estado, seja ele municipal, pode ser um indutor mais proativo dessa atividade que é tão importante para o desenvolvimento socioeconômico de um país ou de um estado, de uma cidade como São Paulo? Então, a cidade de São Paulo perdeu posições, mas não que a gente ficou ruim, a gente continua em plena evolução, né? É que outras cidades, acho que pensaram mais estrategicamente, e também entradas de países como cidades da China fizeram a gente cair nesse ranking. Mas a questão aqui de São Paulo, ele está evoluindo. A gente vê uma gradativa evolução aqui em São Paulo, mas a gente pode mais, né? Eu creio que acho que os governos ainda estão aprendendo o que é startup, ainda não é estratégico, tanto para cidades como o país, né? Então, é um grau de aprendizado e evolução. Mas a gente incentiva que, fora governos, o próprio ecossistema haja, né? A gente tem um ecossistema realmente maduro, forte, mas precisa se interagir. O governo sempre é um grande indutor, é questão de aprendizado e como fazer isso. A gente tem nossas linhas também de inovação dentro do Estado, FAPESP, entre outros, uma agência de desenvolvimento, mas eu creio que todos esses estão aprendendo nesse momento e como atuar com essa questão tão inovadora das startups, né? É que é uma inovação, só que uma inovação mais rápida, né? Com escala, ela é mais agressiva que uma empresa normal. Só que ela tem um comportamento bem diferente dos negócios normais. Então, eu creio que é um aprendizado. Alguns modelos também, a gente tem no Estado de São Paulo também parques tecnológicos, incubadoras, mas para esse novo ambiente é um pouco diferente, né? Então, eu creio que é um aprendizado. Só que é importante, eu acho que tudo de novo, o ecossistema, o mesmo ecossistema de startup, interagir com o governo, provocar, e, ao mesmo tempo, essa provocação é um aprendizado para o governo. Então, é trabalhar em conjunto, não é porque, às vezes, o governo não entende que descartá-lo. Que, no final, eu acho que o governo acaba sendo um grande, né, pode ser um grande catalisador, um tracionador disso também. Mas não que o governo saiba disso, né? Eu acho que o governo ele tem que chegar a ver o que está acontecendo e se encaixar nos pontos que o governo pode ajudar. E o restante deixar livre para que ele se desenvolva, né? É uma coisa importante, para que o governo não entre para atrapalhar, porque, às vezes, o governo quer entender ou controlar uma coisa que não sabe, acaba até atrapalhando, né, o desenvolvimento disso. Então, saber o governo se posicionar nos pontos certos onde ele pode ajudar. Ok. Agora, eu queria fazer uma pergunta tanto para o Edson quanto para o Ayrton. É o seguinte: um de vocês apresentou o desenho do processo, o outro um case mais prático. Então, apesar de você ter entrado um pouco em detalhe na estratégia, eu queria te perguntar o seguinte: que é importante, que é vital que o governo deixe o papel e parta para o digital, é perfeito. Agora, quais são os grandes gargalos, os grandes complicadores desse processo? Que é um problema cultural, é um problema de complexidade de governo, de estrutura, até legal, né? A opinião de vocês, quais seriam os principais gargalos que poderiam ou que deveriam ser superados para que isso efetivamente se tornasse uma prática horizontal nos governos de maneira geral? Tá, bom. Acredito que o primeiro gargalo é a questão da legislação. Então, a legislação tem que estar preparada para dar validade legal para aquele documento eletrônico. Então, para o documento não mais existir no formato em papel e ter a validade, quando precisar consultar a autenticidade dele, o que vale é o documento que está no sistema do governo. Então, a gente teve na última semana a aprovação da carteira da CNH Digital, que foi um grande avanço nesse sentido. O documento tem a validade legal necessária para isso, dá confiança para quem precisa usar aquele documento e para quem
vai emitir o documento para o cidadão que está requerendo, né? O segundo ponto seria a preparação, o planejamento de que etapas vão ser realizadas, né, e em quanto tempo espera-se concluir essas etapas, e o monitoramento e a avaliação dessas etapas para garantir que está caminhando e que tanto o governo quanto os cidadãos estão sentindo que isso está evoluindo, né? E, finalmente, capacitação, treinar, né, mudar a cultura da pessoa, dos técnicos e do cidadão que estavam acostumados com o papel, para essa cultura digital, de você dar validade para a informação que está no meio digital. A gente já faz isso muito tranquilamente com o sistema bancário, né? O judiciário, há muito tempo, já se digitalizou. Hoje você não consegue mais entrar com uma petição, com um recurso, que não pelo meio digital, eletrônico. Então, acho que são 3 passos importantes aí. E aí, então, experiência e prática de um resultado concreto. Acho que muito pouco a acrescentar, eu concordo plenamente com o que o Germano disse, né? Acho que assim, a parte cultural ela é extremamente importante. Nós estamos num mundo que a gente precisa viver aí uma série de quebra de paradigmas, essa mudança aonde a gente efetivamente sai é uma revolução, né? Nós estamos numa 4ª revolução aí, passamos por, diria até que é uma 4ª revolução industrial, e a gente efetivamente está enfrentando isso, né? Para quem está vindo, nascendo agora e vai pegar esse mundo digitalizado, vai ser muito mais simples do que para nós. A mudança cultural, realmente essa mudança de gestão, eu concordo com eles, que são realmente os pontos mais críticos aí de um desafio para a implementação no governo. Ok. Bom, então vamos aqui a pergunta dos do nosso público virtual que está lá assistindo a gente pela internet. O Sérgio Assami faz uma pergunta para o Edson. Como foi resolvida a validade jurídica dos documentos digitais e se é necessária a certificação digital para todos os usuários? Bom, a validade jurídica, legislação. Então, um decreto regulamentou a emissão dos documentos no formato digital. Então, preciso ter uma legislação que valide, né, que dê força jurídica para esse documento. Você tem, no final de 2015, também a publicação de um decreto federal que regulamenta documentos digitais no âmbito federal. Tá? Então, ele fala que tipos de documento podem ser emitidos no meio digital, que tipos de documentos necessitam de uma assinatura digital, então um certificadinho válido, né, por uma entidade certificadora, assinado, e que tipos de documento que não precisam apenas de uma senha ou uma autenticação de acesso sem a necessidade de um certificado digital. Então, é necessário uma legislação que dê o embasamento para que a entidade pública tenha segurança para construir ou adotar ferramentas que permitam, então, atender essa legislação. Ok. Você quer complementar? Se me permite só complementar, acho que é bem interessante, eu tinha até, durante a minha apresentação, esqueci exatamente essa ligação, e acho que assim, o servidor público ele tem fé pública, né? Então, isso já é nato da profissão, né? Ele tem fé pública. Portanto, ele fazer o reconhecimento de um documento quando ele está digitalizando, e é claro que se ele fizer o reconhecimento daquele documento de uma forma irresponsável, ele vai sofrer as penalidades depois, né? Mas ele já tem a fé pública para poder fazer uma digitalização e imputar aquele documento de um determinado cidadão, dando veracidade nisso, né? E é óbvio que a gente tem, para outros níveis, a certificação digital padrão ICP Brasil, que é regulamentada, né? Isso daí ela é plenamente aceitável e utilizada já. Então, acho que hoje, essa garantia que todo mundo procura, ou busca, ou tem dúvida, ela já está plenamente solucionada, né? Quer dizer, a gente realmente já tem artifícios, leis, tecnologia para sustentar realmente essa parte jurídica. Ok. O pessoal da Genova, que é lá do governo federal, ele pergunta se a experiência da SEI aqui de São Paulo é anterior ou posterior ao governo federal, a do governo federal. Você citou em 2015, né? Ela é posterior. Posterior. O governo federal, né, ela começou antes e ela é posterior à experiência do governo federal. Então. Ok. O Sérgio Assami pergunta
para o Ayrton, que se a Prefeitura de Santos teve que fazer um mapeamento e otimização de todos os processos antes da transição para o processo digital. Não, o que aconteceu lá foi o seguinte, né? Eles identificaram os principais gargalos, isso sim, mas não saíram mapeando, preparando, né? Até porque a gente percebe o seguinte: o processo de mapeamento e modelagem ele é muito importante, muito interessante, mas o que a gente tem encontrado é assim: eu faço o mapeamento, eu faço a modelagem, isso vira uma documentação sem dúvida nenhuma muito rica, muito importante. Mas, quando eu vou fazer a implementação tecnológica, isso já se alterou, já mudou, já perdi, ou seja, já perdi o time daquilo ali. Então, eu já fiz um determinado investimento e, na verdade, eu vou ter que voltar a fazer esse mapeamento, essa modelagem, todo esse processo novamente, né? O que aconteceu na Prefeitura de Santos foi que existia, sim, uma listagem dos processos, não mais que isso, e a gente realmente começou a fazer o mapeamento, a modelagem e a automação. Então, a gente ganhou muito tempo com isso também, né? Através de uma metodologia, a gente já fazia o mapeamento, já partia do que a gente chama, na prática, do que a gente chama de to be, né? Então, não ficamos fazendo as is, depois fomos... Não, partimos direto para a ideação, para a criação e para a implementação. Ok. Tem uma pergunta aqui do Francisco Liberato, que é de Minas Gerais. Na verdade, ele é um pouco do que é a temática do nosso programa de hoje. Ele queria fazer a seguinte pergunta: o processo de digitalização, ele é um consultor na área de educação. O processo de digitalização decretará no futuro, de fato, o fim do uso do papel no governo? Vocês acham que esse processo esse ciclo vai se fechar em algum momento, ou alguma coisa vai sobrar que vai ser feito ainda pelo método tradicional? Bom, vou dar minha opinião, depois passo para os meus amigos aqui. O que eu acho é o seguinte: eu acho que não vai decretar o fim do papel, né? Como eu disse durante a minha apresentação, existe uma série de processos que não vale a pena você fazer automação, e eles vão continuar, de certa forma, sendo manuais, né? Sendo realmente no seu processo de você escrever, se for o caso, imprimir, ou se for em caso, o que talvez possa até diminuir é o uso de e-mail, mas, enfim, eu não acredito na acabativa efetiva do uso do papel. O que eu acredito, sim, é que vai existir uma diminuição muito grande. Isso, sim, isso já está acontecendo. Ok. Edson? Também acho que, no final, eu vou falar sobre empresas, né? Sendo... no ambiente de negócio, eu acho que tudo tem que ser facilitado. Se é no papel, se vai ser digital, extremamente facilitar. Eu falo que nós, assim, ainda no ambiente de negócio, tem que facilitar ainda muito mais, né? A gente fez o Via Rápida Empresa, que também o fator inovador foi a empresa de alto risco e baixo risco, né? 91% das nossas empresas aqui do Estado de São Paulo é de baixo risco. Só que antigamente pegava todo mundo e colocava nos 9% de alto risco. Então, dificultava para todo mundo. A questão da inteligência foi: vamos facilitar para esses 91% que é de baixo risco. Então, a gente faz uma fiscalização amostral e fica onde fiscalização que é de alto risco, onde precisa de corpo de bombeiro, meio ambiente, CETESB e tudo mais, né? Então, esse ambiente facilitou bastante, né? A gente tem outro produto também que a Desenvolve SP, né? Desenvolve São Paulo está utilizando para crédito digital. Para o empreendedor é muito complicado ficar pegando documento, preenchendo papel, fazendo um monte de coisa. Hoje, ele pode pedir a solicitação de capital de giro lá e pluga o cartão CNPJ, a certificação. O próprio sistema, via convênio, busca dados da Receita, da Fazenda, Serasa e tudo mais, e o próprio sistema já fala, porque todos esses dados já estão, de alguma forma, prontos. Disponíveis, né? Disponíveis. Então, buscar informação onde já existe, que é uma coisa importante, né? Por isso que tem muita coisa para se repensar. Tem muita coisa que já existe, mas para que você tem que fazer um resserviço, fazer o cidadão, no caso o empresário, a pegar mesmo, né, esse dado que já está, na verdade, com o poder público, ele mesmo tem que tirar do poder público e dar de volta para o poder público. Ainda tem muitos serviços desse jeito dentro de governo, desse ambiente de negócio, sim, que é possível facilitar. Então, eu espero que cada vez mais tenha essa parte, não só da digitalização, mas da inteligência disso. Como facilitar essa informação? Então, talvez questionar os processos.
constantemente, porque a tecnologia vem vindo. Será que a gente precisa fazer a mesma coisa? Precisa fazer isso, né? Essa coisa do sempre foi assim, precisa mesmo sempre ser desse jeito mesmo? Eu acho que essa constante pergunta é muito importante, Ok. né? E que leva à digitalização muitas vezes. Edson, contribuição. Depois nós vamos passar as perguntas Bom, do público eu- aqui presente. Eu sou mais otimista, né? Até meus orientadores falam que às vezes eu sou otimista demais. Eu acho que não vai chegar um tempo que não vai mais ter esse papel no governo, né? A gente tem sim processos, situações onde é caro para o governo digitalizar, automatizar isso, mas o governo está cada vez mais se abrindo para startups, para empresas, né? Fazendo um open government, né? Um governo aberto com participação e colaboração da sociedade, onde a sociedade pode contribuir e de uma forma ou de outra, sempre aparecem players, né, startups, negócios, que falam, bom, para o governo, para aquele setor, aquilo é muito pouco e custa muito caro. Mas eu consigo replicar essa solução em situações similares em empresas e outros governos. Então, compensa para mim, como empresa, como empreendedor, como startup, investir recurso próprio, né, para automatizar aquilo no governo, seja para facilitar o resultado daquele serviço, seja para eu poder usar como um case ou explorar e ofertar para outros possíveis clientes. Então, diluir o custo, né, desse desenvolvimento, dessa digitalização. Então, eu acredito, sim, que vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais papel no governo, né? E tem uma situação muito clara. No banco não existe mais papel. Qual é o principal documento que você tem da sua conta no banco? Não tem um documento principal. O cartão de crédito, o boleto bancário, o cheque? Não. O importante é a informação, é o saldo, né? No judiciário, já não se aceita mais papel no judiciário, né? São todos documentos emitidos eletronicamente, né? Então, de uma forma ou de outra, né, eu entendo que, com maior abertura, maior participação da sociedade, vai chegar um momento que o governo não vai mais precisar fazer uso do papel, né? Você já tem tecnologias, né? Então está chegando aí blockchain e outras tecnologias que vão permitir dar uma segurança para essa informação virtual existir no meio virtual. Sim. Então vai chegar um momento que não vai ser mais necessário o governo utilizar papel. Então, ok. Obrigado. Bom, vamos passar a pergunta aí da plateia. Se alguém tem uma pergunta, só pediria para dizer o nome, se identificar, local e dirigir a pergunta a quem tem interesse. Sou Ricardo Maciel, daqui da Secretaria da Fazenda. Eu tenho uma pergunta, é o seguinte, como a gente está num cenário de crise, pensando num cenário de crise, e a gente vê o governo como um todo, todas as esferas, eles têm os mesmos problemas, eles estão regidos sob os mesmos princípios. Então, qual a dificuldade, quais os principais desafios para que o governo se una de forma colaborativa e integrada de gerar uma solução universal, integrada, gerar uma solução que seja assim, estamos em cenário de crise e que a gente tenha baixo custo, a gente tenha divisão desses custos. Então, assim, no momento de crise, é uma oportunidade de a gente se unir e gerar uma solução para que a gente consiga dividir esses custos. Quais são as dificuldades, quais vocês veem são as principais dificuldades para chegar a esse objetivo? Eu acho que uma alternativa, uma solução, foi o que o governo aqui de São Paulo iniciou com o PitGov, que outros governos municipais, estaduais e até empresas, né, como o Roberto falou, acabaram adotando, que é: eu tenho uma verba limitada para utilizar e eu tenho um problema. Eu coloco esse problema para empresas, startups ou qualquer pessoa interessada em resolver com aquele recurso. Na Prefeitura de São Paulo, no ano retrasado, você teve o Mobilab, que colocou alguns desafios referentes à parte de mobilidade da cidade. O governo do Estado, no PitGov, tinham lá 3 eixos principais, e agora deve estar sendo preparado o PitGov 2. Né? Então, é uma alternativa. Escassez, o recurso é limitado, cada vez menos recursos, encontrar parceiros interessados em ajudar o governo a resolver o seu problema, tá? Que é a prestação de forma eficiente e de qualidade para o cidadão, e de forma que, olha, eu não tenho como pagar. O pagamento é o conhecimento que você vai adquirir aqui, eu tenho uma verba limitada para a implantação, mas você vai poder ofertar isso, diluir o custo,
né, de desenvolvimento com outros, ou receber, né, ou ter lucro com possíveis potenciais outros clientes. Essa é o que eu entendo que é uma alternativa. Como eu disse na minha apresentação, eu creio que talvez o gargalo está em pessoas, está no gestor, está no próprio servidor, mas, de alguma forma, de novo, governo e a grandeza dele. Né? Cada um, se falar, só vê as próprias secretarias, só vê os limites. Vê outras secretarias, tem as universidades. Né? Dentro de universidades, assim, não que chega lá na universidade, todos estão dispostos a ajudar. Lá dentro também é uma grande dificuldade, mas dentro tem heróis ali que querem fazer mudanças, querem ajudar, querem participar. Então, de alguma forma, é começar a olhar para fora e encontrar comuns. Se tivesse um jeito de comunicar isso mais fácil dentro de governo, depositar, ter pessoas, vamos falar, é difícil na sociedade ter 100% de pessoas querendo fazer mudanças e tudo. Mas desses que querem fazer mudanças, querem participar, se tivesse um lugar que pudesse unir, e todos os equipamentos do Estado, secretarias, universidades, centro de pesquisa, todos que pudessem, pré-requisito, vontade de querer ajudar e ser ajudado, ponto. Dentro disso, é um depositário disso. E, além disso, se abrir para a sociedade. Então, de alguma forma, dá trabalho nesse momento. Se for uma coisa imediata, dá trabalho, porque você vai ter que garimpar. Como eu estou fazendo isso. Eu estou garimpando, batendo na porta, mas você encontra, algum lugar você encontra. Então, a gente tem na empresa Júnior também, preocupado, eles têm dificuldade de falar com o setor público. Tem um monte de jovens também que querem ajudar a fazer, mas tem dificuldade de falar com o setor público. Então, eu acho que é um pouquinho de se abrir, correr um pouco atrás nesse momento e começar a juntar. Talvez esse movimento, que às vezes assim, uma política pública, tudo, se não for provocado, talvez nunca aconteça. Então, por isso é melhor, às vezes, acontecer até informalmente, mas dentro da legalidade, mas informalmente, e depois o negócio começar a dar resultado e mostrar, né, para os decisores, falar, olha, isso está dando certo. Né? Pouco recurso, pelo contrário, está otimizando o recurso, está dando soluções, por que não se tornar isso oficial? Né? Então, eu creio que é possível. De novo, assim, tem que sair do problema. Levanta a cabeça, olha para fora, dê um passo em direção a algum lugar que você acha que vai ter uma solução. Talvez seja um comecinho para ter uma solução. Eu vejo isso que eu estou falando da minha subsecretaria, que eu tenho um orçamento baixíssimo, limitado, mas a gente está conseguindo fazer muitas coisas, parcerias, muitas coisas interessantes. Eu queria fazer mais, né? E até mais rápido, mas dá para fazer. Não, confesso que eu não sei te responder a sua pergunta. Tá? Eu só acho que é o seguinte, não existe, na minha visão, solução simples para problemas complexos. Né? Não vejo essa saída. Quer dizer, não entendo que o cenário que você colocou seja tão simples. Se a gente for analisar do lado tecnológico, a gente tem um legado muito grande. Né? Para você fazer com que tudo isso se converse, chegue numa atualidade. Para você ver, por exemplo, existem sistemas aí, estou falando um pouquinho de tecnologia, existem sistemas que não permitem que você leve para a web, por exemplo. São sistemas antigos, né? A internet é uma coisa recente, então você tem uma dificuldade, enfim, de integração, de conversação, e aí você entra de protocolo, a coisa é bem grande. Né? Indo para um outro lado, eu vou chamar isso de vontade, a gente sabe que, quando a gente está dentro de governo, a gente tem um lado político muito forte. Né? Secretarias dos mais diferentes partidos, dos mais diferentes formas, e você precisa ter a vontade de todo mundo. Às vezes é difícil você, dentro de casa, fazer com que isso aconteça, imagina dentro do governo. Né? Quer dizer, é um trabalho que tem que ser feito de formiguinha. Eu não tenho uma resposta para você falar, olha, essa é a solução, é isso que tem que acontecer. Eu acho que é um problema complexo e a solução também é complexa para ser feita. Ok, tem mais... ok, eu só queria, antes de mais nada, dar um aviso aqui que eu esqueci de dar quando a gente voltou ao debate aqui. Esse vídeo que foi apresentado no intervalo das palestras e agora para o debate, vai estar disponível no site do InovaD, no inovad.com.br/govjam, a partir do dia 7 de agosto. Tá? Então, quem perdeu o vídeo, vai lá no site do InovaD, que vai estar lá, vai poder assistir
e desfrutar do conteúdo sempre interessante. Vamos lá. Quem agora? Ah, está ali. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é José Priori, trabalho aqui na Secretaria da Fazenda. Eu queria pegar um pouco o slogan do Inova Day, que é o governo de amanhã começa hoje, não é? E pensando um pouco nisso, e pensando em cada um disso aqui nas palestras de hoje, e principalmente na fala do Caetano agora há pouco, que não existem soluções simples para problemas complexos, mas poderiam existir soluções simples para problemas simples. E eu sou uma pessoa que sou bastante colaborador e inveterado. Eu procuro, como cidadão, estar sempre pronto a ajudar naquilo que eu posso. Isso talvez até pela minha própria formação, pelo fato de ter morado algum tempo no exterior, morei em cidades como Amsterdã, como Nova York, e onde é sabido que as pessoas têm um grau de colaboração efetiva, tanto no âmbito da prefeitura, quanto no âmbito do Estado ou do próprio governo. Então, em cima disso, eu queria tecer algum comentário, e também um pouco na fala do Germano, porque tudo que a gente ouviu aqui hoje foi um pouco voltado para os próprios entes governamentais. É o processo, como é que o processo é digitalizado, como é que o processo corre dentro de uma prefeitura, como é que é feito lá na cidade de Santos, que eu, aliás, parabenizo pela forma como vocês estão implementando. São Paulo também, que está no processo bastante grande, mas eu sinto assim, nós, como cidadãos, como participantes desse processo, estamos ainda um pouco aquém da necessidade. Por que eu digo isso? Eu disse que eu sou um colaborador inveterado da Prefeitura de São Paulo. Então, assim, qualquer coisa que eu noto de errado, de não funcionamento de alguma coisa, eu prontamente coloco isto para as autoridades responsáveis, seja a DSV, seja a própria Prefeitura, enfim, uma autoridade sanitária. Então, eu tenho casos assim emblemáticos. Eu estou já há 6 meses dando uma sugestão para a Prefeitura de São Paulo para conserto de um semáforo. Ah, mas o problema não é da Prefeitura, é do DSV. Ah, não é do DSV, é da CET, não importa. Eu coloco para a Prefeitura de São Paulo, o processo está lá já há bastante tempo, é todo ele digitalizado, porque a minha informação foi colocada no meio digital, o processo seguiu com número, mas, na verdade, não houve eficácia, porque até hoje o semáforo continua apagado. Tem um outro caso que eu estou brigando com a Prefeitura de São Paulo, brigando no bom sentido. Estou sugerindo a eles que troquem aquelas defensas metálicas que tem, por exemplo, na Domingos de Moraes, com a esquina onde tem um pastorinho. Se vocês, talvez, observarem, passando ali, vocês vão ver que tem aquelas defensas que não permitem que as pessoas atravessem fora do sinal, para que exatamente você não corra nenhum acidente. O que acontece ali? Houve algum acidente qualquer de um automóvel, ele derrubou aquela defensa, está toda ela retorcida, já deve estar fazendo uns 9, 10 meses. Aquilo também foi uma coisa que eu coloquei no próprio site da Prefeitura, pedindo, mas o que acontece? A Prefeitura me pede exatamente o local com o CEP, com todas as prerrogativas, de todas as informações necessárias, qual o ponto de referência e tal, mas não houve eficácia, porque até o momento não foi consertado o problema. Ah, porque não tem recurso, não importa. De alguma maneira não houve eficácia na solução do problema. Então eu queria, aproveitando o Inova Day, sugerir tanto à Prefeitura de São Paulo, que está aqui presente, na pessoa do Germano, quanto o próprio Caetano, no exemplo que ele já vem colocando na cidade de Santos, que a gente pudesse usar um pouco a metodologia ou a tecnologia que nós temos disponível, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. O cidadão chega lá, tira uma foto, e vai lá e tira a foto do nome da rua. Eu não preciso mais dizer nada. Tem uma coisa que tem uma foto lá, de alguma coisa que não está funcionando, tem um local onde está aquilo lá. Eu faço um upload daquilo para o sistema, eu não preciso ficar fazendo um rol de documentação,
de alguma coisa. Aquilo é um fato concreto, a prefeitura, de alguma maneira, vai usar aquilo. É só uma sugestão, eu estou falando isso de casos, tenho inúmeros casos onde eu normalmente presto esse tipo de colaboração. Então, assim, aproveitar a ideia de um Inova Day, aproveitar a ideia de um sistema digital, de uma tecnologia que nós temos hoje à disposição, para que, na verdade, as prefeituras possam efetivamente contar com a colaboração dos seus usuários, dos seus munícipes, enfim, das pessoas que efetivamente estão interessadas em ter sistema de colaboração, como bem disse os nossos palestrantes hoje. Você tem uma pergunta ou não? Não, só um é comentário. mais uma sugestão, e ouvir Ok. talvez um comentário tanto do Caetano, que tem já Ok. isso implementado em Santos, quanto do Germano, daqui da Prefeitura de São Paulo. Não, só para te dar uma informação, eu faço um trabalho ali na Secretaria de Inovação, e uma das primeiras experiências que eu tive foi exatamente no 56. Um 56 recebe 15 mil pedidos em geral. O grande problema até não é fazer chegar o pedido, é realmente ter estrutura e agilidade, a estrutura administrativa para poder atender todos eles com a prioridade devida, mas acho que, de qualquer maneira, a colocação é interessante, e nós estamos falando do digital, então vamos lá. Vamos lá. Eu acho que, pela sua fala aí, eu acho que eu levaria o resto do dia agora com uma série de comentários. Não vai dar, Vou hein? tentar ser breve. Tem que ser mais... Vou tentar ser breve. Bom, primeiro eu queria parabenizá-lo pelo trabalho que você vem fazendo. Acho que é bem legal isso. E isso daí, existe um estudo nas pessoas que diz o seguinte, e até utilizando um pouco do empreendedorismo, que existe um percentual muito pequeno de empreendedores, né? E a Alecon hoje se preocupa muito do que a gente chama de servidor empreendedor. Talvez isso seja parte da solução aí que a gente utiliza, ou seja, nós precisamos chamar todo mundo. O que nós precisamos chamar é realmente quem está a fim de fazer, as pequenas pessoas que realmente vão mobilizar. Isso é uma pequena parte. Para a gente entender um pouquinho, eu vou tentar tirar isso um pouco do nosso ambiente e levar para uma festa. Todo mundo aqui vai para a festa, né? O que acontece quando a gente chega numa festa? Está lá a banda tocando, o DJ tocando, alguém tocando, a pista de dança, e ninguém dançando. Ninguém dançando. Aí sempre tem aquele cara que é o primeiro, né? Ou aquele casal, ou alguém que é o primeiro. Aquele cara é o empreendedor. É ele que vai lá, ele que dá a cara para bater, é ele que vai apanhar, é ele que vai receber crítica. Porque tem gente que está sentado e fala lá, né, perdão da palavra, aquele babaca lá, está lá, né, querendo aparecer, querendo não sei o quê. É isso que acontece, né? E aí você percebe que aquele cara que é o empreendedor, que ele está dançando, o que acontece com ele? Ele recebe alguns apoios, né? Não é quem toca o bumbo, porque quem toca o bumbo está lá dançando, mas é aquele que vai do ladinho e fica ali no cantinho da pista também, mas é um estímulo para quem está ali dançando, né? É um estímulo que ele vai fazendo. E aí isso vai se somando, enfim, se transforma numa grande festa, mas sempre tem aquele que fica sentado, reclamando que a música está alta, que a música não é boa, que a música não sei o quê. É exatamente a nossa vida. É o que acontece no empreendedorismo. É o que acontece dentro da área de servidor público, ou seja, eu preciso buscar quem são servidores empreendedores, trazer esse pessoal no grupo, isso é uma das soluções que a gente tem feito, estimular esses servidores empreendedores para que eles realmente possam trabalhar. Aí a gente tem aquela galera que é, né, o que a gente costuma chamar de o Maria vai com as outras, né, que para ele tanto faz. Se o movimento está bom para esse lado, eu venho para esse lado. Mas é isso que a gente tem que fazer, é ir angariando essas pessoas. Então, acho que assim, o trabalho que você faz é um trabalho realmente fantástico em relação à insistência, e a gente estimula isso, né, dentro do processo. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, o que você colocou, não vou ter tempo de mostrar, mas posso te mostrar aqui embaixo depois, se você quiser, a gente já tem esse aplicativo sugerido. Ou seja, o que acontece? Eu tiro uma foto, né? Isso pode ser para um buraco, isso pode ser, e se é para um buraco, isso vai para a secretaria, diretamente para a Secretaria de Obras. Se é uma poda de árvore, eu faço a solicitação da poda, tiro ali a foto, eu mando a minha evidência. Como eu tenho um georreferenciamento no celular, ele já pega o ponto de georreferenciamento e já manda tudo isso pronto. Quer dizer, qual que é a ideia, né? A ideia, inclusive, é você fazer uma otimização de recurso.
Imagina que o que acontece hoje, vou pegar o exemplo de poda de árvore. Né? Imagina que eu faço uma solicitação, o Roberto faz outra, o Germano faz outra, e nós moramos perto, né, de uma poda de árvore. E aí vai um fiscal, ele vai até lá, olha, aí ele volta para... Talvez volte para a subprefeitura, depois ele vai ver um outro, depois ele volta, e assim por diante. Quer dizer, se ele tem um processo de georreferenciamento, olha a economia que ele pode ter. Então, esse aplicativo, eu consigo te mostrar, a gente desenvolveu um protótipo, estamos sugerindo, espero que ele seja aí, na verdade, utilizado futuramente, e que ele tenha o processo embaixo mapeado, ou seja, o celular, assim como o Facebook, o Twitter, um e-mail, um site, é o que a gente chama de canal de entrada, e a gente chama de omnichannel. Pouco importa, eu tenho que facilitar e depois eu tenho que ter um tratamento disso embaixo. Como disse, assim, é um tema que me apaixona muito, eu ficaria aí o resto do dia falando. Mas... Bom, na verdade, existem já alguns aplicativos, São Paulo também tem, Rio de Janeiro, eu sei que tem também um aplicativo com esse tipo de recurso. Deixa eu passar para uma pergunta aqui que veio da Genova, do grupo lá. Ele está perguntando uma coisa interessante aqui, que a gente falou muito de processos, de digitalização de processos de governo. Ele está perguntando, ele falou assim, que no plano interno o pessoal lá ficou bastante entusiasmado. Ele está perguntando se o cidadão participou, o cidadão que é, na verdade, o beneficiário final, se em alguma parte do processo, seja em Santos, seja em São Paulo, o cidadão, de alguma maneira, foi ouvido, para ele saber se isso está dentro de uma expectativa dele, se atendeu otimisticamente ou não, o que ele esperava. Só fazer uma observação em relação à pergunta anterior. Eu trouxe o exemplo aqui da Prefeitura de São Paulo, mas eu não sou ligado à Prefeitura de São Paulo, né? Mas não tem nada contra, né? Não tem nada contra. Não, então tá bom. Pelo contrário, né? Eu vivo mandando mensagens lá para o Daniel, lá, olha isso aqui que legal, olha isso aqui, não sei o quê. Acho que ele já até me bloqueou lá no Facebook, de tanto que eu mando sugestões. Você não imagina a quantidade de mensagens que ele recebe lá, né? A informação com relação à participação do cidadão aqui em São Paulo, eu não tenho essa informação, porque o estudo que a gente fez foi um estudo bibliográfico, né, das etapas da implantação do processo eletrônico, mas como se trata aí agora é uma opinião minha, como se trata de processos administrativos internos, eu acredito que, para a implantação do SEI, não teve uma participação tão ativa ou grande do cidadão. Tá? Eu vou aproveitar o gancho da pergunta, né, e juntar com a colocação anterior. Eu acho que a participação do cidadão acontece com uma palavrinha mágica que já acontece em Nova York, já acontece no Reino Unido, em diversas cidades, e está acontecendo aqui em São Paulo e no Brasil, que é dado aberto, né? A partir do momento que a Prefeitura disponibiliza os dados do 156, né, no formato aberto, claro, respeitando a privacidade das pessoas, as informações que são protegidas por lei, surgem inúmeros entusiastas, empresas, hackers cívicos, que vão se apropriar desses dados, construir ferramentas, né, para desenvolver soluções e oferecer essa ferramenta sem custo para o setor público. No Reino Unido, a gente teve lá o Fix My Street, o Conserte a Minha Rua, surgiu justamente dessa ideia. A Prefeitura abriu a base de dados de demandas e o Open Society, com parceria da sociedade com uma entidade que é a Open Society, produziu ferramentas, né? Nova York, também, que é uma precursora aí dos dados abertos, né? A grande maioria dos aplicativos que a população usa da prefeitura foram desenvolvidos em concursos pela sociedade, né? Então, eu acho que a chave para a participação da sociedade em ajudar o governo, né, um dos caminhos é a abertura dos dados, são os dados abertos. Ok. Ayrton, complementar? Só para complementar, é o seguinte, que a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, é que nós somos cidadãos. Então, quando a gente está participando de um processo de desenvolvimento, seja ele qual for, esse é um primeiro posicionamento que a gente tem que ter. E a gente tem que se fazer presente, a gente tem que falar realmente, né? Quer dizer, então, a experiência que a gente tem levado é que realmente a gente tem, quando a gente estuda a jornada do processo, do início ao fim, a gente efetivamente também veste o chapéuzinho de cidadão, para que ele seja representado e seja escutado. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é que, em alguns processos, sim, a gente foi escutar. No caso daquele que eu comentei, por exemplo, das organizações sociais, nós fomos entender qual era a dificuldade deles. E foi aí que a gente descobriu um pouquinho que tinha alguns presidentes de creches, por exemplo, que eles travam ali sem remuneração, sem nada, faziam aquilo com uma coisa e que gastavam, entre aspas, o seu tempo em algumas coisas que poderiam ser otimizadas. Ok. Você Só complementar também. A gente está falando muito da digitalização, do digital. Isso é uma tecnologia, mas a inteligência é a primícia. Essa parte do cidadão participar é muito importante, mas também do cidadão se empoderar de todo o aspecto também, dele poder ajudar, né, o setor público, porque os problemas são tão grandes, é impossível o setor público cuidar de todos os problemas da sociedade. Então, tem coisas que a sociedade ela pode abraçar para si, e até o governo começar a focar no que realmente é necessário. Senão, a gente precisa ter essa participação, porque precisa ter um amadurecimento da sociedade, que é muito fácil criticar, mas o que pode ser feito para ajudar? Né? O poder público também tem que dar abertura para isso, porque ele quer centralizar tudo, fala, deixa que eu resolvo, mas ele não resolve. Aí fica esse caos, né? Um monte de gente reclamando, gente que não resolve, fica essa coisa constante. Né? Como ter a participação da sociedade é muito importante. No final, de novo, empreender no sentido de atitude, ser protagonista, né? Começar com poucos, não é todos que têm isso, mas aqueles que têm, como criar esse canal para que realmente tenha a solução. Isso é muito importante. De novo, a tecnologia vem para facilitar, mas ela não é tudo. A inteligência é tudo. É mais importante, ok. Tem mais uma pergunta aí da plateia. Desculpa. Seu nome, se identifique, por favor. Meu nome é Demétrios, muito prazer. Parabéns aos palestrantes. Eu, muito otimista, e eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um dos senhores. A questão da apresentação do workflow, realmente eu acho muito interessante, workflow inclusive de gerenciamento, para você ter uma visão, estabelecer metas e tudo mais. Agora, em relação à inteligência artificial, eu também lembrei, enquanto o Roberto fazia sua apresentação, assim, por um momento, do Elon Musk. Eu fiquei imaginando, se ele tivesse numa repartição pública, ao invés do Vale do Silício, onde ele encontrou um campo fértil para desenvolver todas aquelas coisas incríveis, né? E com relação ao colega que falou sobre o workflow, a minha questão é a seguinte: historicamente, instituições públicas, elas sempre foram usadas por pequenos grupos e por corporações que avançaram de uma maneira uma maneira forte, bem com muita astúcia, com muita inteligência, para conquistar muitos benefícios, e isso gerando uma extrema desigualdade. Então, aí vem a questão tecnológica. Não sei se propriamente é relacionada à inteligência artificial, mas sim aos interesses. Então, temos o workflow. Você inicia, termina, e cada ator desempenha o seu papel. Muito bem, estabelece os relatórios gerenciais. Agora, você pode ter, nas instituições públicas, sistemas que têm uma lógica preparada exclusivamente para atender interesses específicos. É possível isso? Quando você fala interesses específicos, seria problemas específicos? Isso, os programas. Existem muitos programas nas instituições públicas. Temos programas que desenvolvem licitações, programas que desenvolvem toda sorte de controles e tudo. Isso foi criado, isso tem uma lógica. Perfeito. Isso pode ser direcionado para interesses específicos? É possível isso? Bom, eu acho que sempre que a gente tem atuação humana, né, o sistema ele é programado, ele é desenvolvido, né, então ele obedece regras, ele não funciona sozinho. Mesmo a inteligência artificial, ela tem todo um padrão, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, não é que o sistema consegue tomar decisões sozinhos, mas ele consegue analisar histórico de dados e mensurar, estimar quantitativamente, né, percentualmente, probabilisticamente,
que possíveis ações podem ocorrer e qual o possível resultado, né? Então, eu acho que, como depende da ação humana, pode sim ocorrer, né? Mas o que eu vejo também é que, cada vez mais, e eu me coloco aí, né, e as gerações que estão chegando, então, pô, eu acho que já estou envelhecendo, porque eu estou falando de gerações que estão chegando, né? Eu sou nativo digital. Pois é. Então, cada vez mais querendo participar, querendo interagir com o governo, quer acompanhar, quer estar no dia a dia, né? E as gerações anteriores estão abriram espaço, veem que tem muita coisa para ensinar. As pessoas, né, quando a gente conversa com as pessoas, né, que estão para se aposentar no setor público ou mais antigas, elas querem passar o conhecimento, né? Então, a gente precisa ter, às vezes o jovem ele é um pouco ansioso, tem que ter um pouco de humildade e calma para ouvir, porque as pessoas têm muito para ensinar para a gente. E você também tem muito para ensinar, porque você nasceu com a tecnologia, está ali para incorporar a tecnologia, trazer esse benefício que você já tem no seu dia a dia para a empresa. Tá? Então, eu acho que a tendência, até com a legislação que a gente tem hoje, né, regrando transparência, funcionamento, né, se no passado a gente pode ter ocorrido muito direcionamento por corporações, por grupos de interesse, eu acho que hoje e daqui para frente é quase zero e não vai ter isso. Né? Por quê? Porque a legislação obriga a entidade, o governo a ser transparentes, e aquele governo que resiste a isso está sendo passado por cima. A sociedade está cobrando, né, as organizações da sociedade civil estão se estruturando, têm ferramentas, o governo, quando não publica o dado, elas conseguem, né, fazer ferramentas para ir lá e extrair o dado e a informação e aí confrontar isso com o governo. Eu acompanho o trabalho pela internet de uma entidade, que é o Observatório Social de São José, que é uma entidade de Santa Catarina, né? Não conheço a cidade, o ambiente lá, mas eu vejo que eles travam uma luta constante nisso de cobrar eficiência e transparência do poder público, né? Então, a sociedade está atenta e é o mundo que nós vamos viver, que a gente vive, que a gente quer viver, que a gente vai deixar para os filhos. Então, cada vez mais a gente quer um mundo colaborativo, porque é o que rege essa nova demanda. Eu acho que é por aí. Tá certo. Excelente, muito obrigado. É que a gente está meio no limite aqui do nosso tempo, tá? Eu só queria fazer a gente acabou não respondendo aquela questão da participação do público. Na verdade, o Álvaro está corrigindo aqui, dizendo que o que ele estava querendo saber é se no design thinking da solução houve cocriação. Então, o envolvimento do público também para ajudar a desenhar a digitalização dos processos, no sentido de ficar, vamos dizer assim, mais amigável ou mais ergonômico. Agora, bom, a gente está chegando no final, só queria esclarecer o seguinte: as perguntas que faltarem, a gente passa para todos os nossos convidados e eles vão responder por e-mail. Eu só queria passar para a última pergunta da Michele. É você que quer fazer a última pergunta, Michele? Eu vou complementar? Desculpa. É interessante a pergunta que está aqui. Então, quando a gente fala São Paulo, Santos, Sorocaba, Campinas, são cidades grandes, certo, né, que, apesar de com falta de recursos, por pressão da sociedade, sempre tem uma verba para digitalizar a informação. Sei. Só que, se a gente pensar na maioria dos municípios do país, são 5 mil pequenos, habitantes, né? Quase 90% dos municípios, muitas vezes eles não têm condição e nem é viável trazer uma empresa grande, uma solução grande para digitalizar, né? E aí, como é que a Secretaria, né, de Empreendedorismo e Microempresas poderia auxiliar essas prefeituras a desenvolver nas suas cidades, né, na sua cidade, empresas ou pessoas interessadas que possam, então, contribuir, né, para o governo para melhorar o dia a dia do governo na cidade pequena. Você está falando de criar o FaceGov, o GoogleGov e o WhatsGov, é isso? Não? Como que a prefeitura pode incentivar, né, surgir empresas de tecnologia ou de qualquer área na sua cidade, através de micro e pequenas empresas, porque você está pensando em municípios de 5, 6 mil habitantes. Né? Eu acho que, assim, daquela premissa que tudo já existe de alguma forma, eu acho que dá, porque tem software abertos. Mas, do outro lado, tem um prefeito que nunca ouviu falar disso, sabe? Então, as informações estão jogadas, talvez aproximar informações que já existem, soluções que já existem, estímulo que ele pode fazer. Então, no final, é mostrar como, né? Porque um gestor, como o empreendedor, empresário, ele toma decisões. Só que, para ele decidir, ele precisa entender
que existe, primeiro, para ele ter uma consciência. Existe essa possibilidade. Eu creio que é juntar as informações, talvez que você tenha conhecimento dessa área. Então, falta o recurso financeiro, de onde pode vir? Começar a juntar esse quebra-cabeça e montar um pacote e deixar mais fácil para aquele decisor tomar a decisão. Que hoje está tão jogado, é um mundo tão distante, que o dia a dia do prefeito ele está mais preocupado com a saúde do município, né, com as coisas, o buraco da rua, do que uma coisa que pode até ajudá-lo até a solucionar isso, né? Então, talvez deixar as informações um pouquinho mais fácil de entender, com uma linguagem também que esse gestor, né, esses prefeitos de cidades pequenas, até uma cidade tão bem pequena, bem no fundão do Brasil, possa entender o poder daquilo lá, né? Eu creio que, de alguma forma, tem pronto, as coisas estão prontas. Talvez a gente precisava deixar isso um pouco mais fácil e acessível de todos os aspectos. A informação chegar e também ser mais fácil para tomar decisão. Ok. Podemos passar, então, para a Michele. Michele, nossa apresentadora, tem uma pergunta. Vamos ver o que vem dela. Da Fundação Vanzolini. Mas, se não der tempo, a gente marca um outro Inova Day para Pois é, a gente precisa mudar o nome até, Inova Days, né? Inova Porque Days, um dia a gente só, faz uma semana, dia só não está dando. Semana, Mas aqui, para o Ayrton ou para o Germano, mas, enfim, uma coisa que eu penso bastante, que é uma certa angústia, imagino que vocês tenham, é dos tempos. Né, tempo da inovação e da tecnologia para ser implementado no setor público. Então, só para a gente ver, por exemplo, o nosso celular, você tem que atualizar os apps o tempo todo. Então, a gente vive nesse tempo. Então, 2 anos é uma eternidade. Então, às vezes, você desenvolveu um tipo de inteligência, vai ficar 2 anos tentando implementar, quando estiver pronto, já está obsoleto. Você viveu essa realidade? Isso te angustia? Vou direcionar para um, porque aí fica mais prático. Ou, se o Germano quiser fazer algum comentário. Mas eu acho que, quando se trata de tecnologia hoje, esse tempo ele é muito importante. E, no setor público, a gente vive num outro tempo, né? Como que a gente acerta o relógio? Se adapta, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é, efetivamente, se adaptar. Realmente, 2 anos é um longo tempo, é muito tempo. O que a gente precisa perceber, mais uma vez, é que, quando a gente está lidando com a tecnologia, a gente precisa ir implementando ela gradativamente, né? A gente tem um celular hoje, e é o meio de comunicação mais... a gente até comenta, né, que o celular até conversa hoje, a gente até faz ligação telefônica, né? Mas ele começou desse princípio. Para chegar onde ele chegou, ele demorou um certo tempo. Hoje a gente tem uma série de lançamentos de aplicativos que resolvem a nossa vida, mas demorou-se muito para poder chegar nesse tipo de questão. Na área do governo, o que a gente vê são pequenas iniciativas que começam a resolver isso. E essas pequenas iniciativas, elas são rápidas, elas são entregas rápidas. A gente discute muito que o governo ainda é um pouco lento, etc. e tal, mas todo mundo aqui trouxe uma solução. O Roberto falou que agora, em 3, 4 dias, se abre uma empresa de baixa complexidade, né? Quanto tempo se levava isso antes, né? O Germano trouxe números aí bem interessantes da Prefeitura de São Paulo, né? Eu comentei alguns números também. Então, a gente percebe que existe uma evolução, sim, e que essa evolução está acontecendo. O que acontece é que, hoje, nós estamos muito mais rápido no pensamento do que a evolução consegue entregar. Quer dizer, hoje eu quero... E aí o governo, por ser essa máquina grandiosa, demora, e interesses políticos, e falta de verba, demora um tempo maior. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de entrega pela nossa expectativa. Se a gente for olhar os nossos celulares, tem gente gritando com a gente no WhatsApp por que a gente não está respondendo nesse momento. Porque é o tal do imediatismo. É o imediatismo que a gente quer. Então, a gente viveu, sim, isso. A gente vive isso em todos os projetos, tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas, que é onde a gente tem atuado. Mas o que a gente tem feito é o seguinte: é realizar projetos, né? Seria muito bom se eu pudesse, por exemplo, construir um edifício, entrego o primeiro piso e alguém já começa a morar, depois eu entrego o segundo piso, porque isso diminui a nossa expectativa. A gente vê que existe alguma coisa sendo realizada. Isso é o que a gente tem feito em termos de sistemas. É o seguinte: entrega um processo pronto, começa a utilizar. Entrega outro, começa a utilizar. Só para compartilhar uma outra experiência, o que aconteceu?
muitas, e isso não é uma crítica, mas é só uma realidade, muita gente hoje tem buscado o que a gente chama de digitalização. É realmente pegar os processos físicos, passar por um scanner e digitalizar isso daí. Mas o que adianta eu fazer esse processo se eu ainda continuo gerando papel, gerando papel, gerando papel, gerando papel? Quer dizer, eu nunca vou parar de fazer aquele processo. Então, às vezes, eu preciso estancar uma coisa que está acontecendo, começar com essa inovação e talvez deixar o meu legado para trás, que ele vai morrer sozinho. Ou, aí sim, olhar para ele quando eu tiver todo esse processo acontecendo. Eu acho que, assim, a minha geração, né, e daqui para frente, vocês viram que eu não paro a perna aqui, não fica quieto um minuto aqui, é vontade de fazer as coisas, é imediatismo, querer resultado. E eu acho que, analisando, eu tenho a sorte de ter tido bons mentores, né, que sempre me orientavam, falavam, olha, vamos focalizar, utiliza, já passei por isso, eu sei que isso acontece, agora, com esse conhecimento que eu estou te passando, com essa vontade, com esse conhecimento que você adquiriu de inovação, de novidade, vamos tentar construir junto uma nova solução aqui. De vez em quando, né, os nossos mentores fazem um papel importante, que é deixar a gente errar, né, para baixar um pouquinho a bola, porque o jovem tem a bola muito alta, né, então a gente acha que consegue resolver o mundo, e o mundo é complicado, é complexo, né? Então, eu acho que imediatismo a gente sempre vai ter, e as gerações que estão vindo aí, cada vez mais, né? O que a gente precisa e está fazendo e tem que fazer é conseguir, né, conciliar, né, as pessoas que têm maior conhecimento, as pessoas que já passaram, né, por todo problemas e situações em épocas onde era muito mais difícil resolver as coisas, né, e essa galera, a gente que está chegando com vontade para resolver, com vontade para pôr em prática e gastar energia. Eu acho que é isso. Bacana. Bom, só para avisar o Éder de Jesus, que deixou uma pergunta aqui, é uma pergunta que vocês depois respondem por e-mail para ele, mas ele quer saber se a solução de vocês são complementares ou concorrentes. Aí vocês explicam para ele qual é a opinião, se elas conversam ou não. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença na plateia, o pessoal que está nos assistindo pela internet. Esse é um tema sempre fascinante, por isso que o Inova Day tem essa energia toda, o tema nunca é suficiente, o horário, o tempo que nós temos nunca é suficiente. Peço desculpas a algumas pessoas que talvez não tenham sido, as respostas não tenham sido integrais, porque, enfim, a gente tem que cumprir um certo ritual aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eu quero pedir para todo mundo ficar ligado aí no nosso site, nas redes sociais, para a próxima data, que não está definida ainda, no mês de agosto, onde vai ser anunciado não só o dia, como também o tema que vai ser abordado. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer o Roberto, o Edson e o Ayrton pela presença, pelos ensinamentos aqui, pela participação, pela colaboração, né, que hoje é a palavra da hora. E convidar todos para o nosso próximo Inova Day. Não percam. Até lá. Muito obrigado.